Fala galerinha do Canindolândia. Esse é o primeiro vídeo do canal, não é um vídeo muito elaborado, não vai ter muitas edições, estamos começando. Mas é um vídeo que eu queria comentar rapidamente um assunto que surgiu no dia 26 do Facebook. Tá? Uma mãe reclamou do professor que ele simplesmente deu 0 numa questão que ela não achou correta. Mas vamos ver essa questão? Vamos ver essa questão junto, que de repente, olha lá, mãe reclama de 0 na prova da filha que defendeu o capitalismo. Nada demais. Pode ter acontecido algum erro, o professor pode ter errado, normal. Mas vamos ver, eu estou com as 3 notícias aqui, a mesma notícia em 3 lugares diferentes, no Educação UOL, na Veja São Paulo, tá? Não, por que não na Veja Rio, se a mãe era do Rio, não entendi. Depois a gente pode comentar isso futuramente. E, lógico, aqui no Extra, que é um jornal do Rio de Janeiro. Porém, qual o problema dessa questão? Vamos ver a questão. Demora um pouquinho de eu passar de uma aba para outra, porque a gente está gravando a tela ao mesmo tempo que está me gravando, então está pegando um pouquinho. Não sei se vai ser sempre assim. Também botei a tela errada. Acontece, primeira vez. Vamos lá. Olha a questão como que era. O processo de globalização que vive no mundo de hoje propõe um elemento de estabilidade social e econômica e política. O velho paradigma das leis de mercado sobrevive só quem tem competência, ou seja, só sobrevive nessa lei de mercado, tem aqui separando, que ele corta o texto, sobrevive só quem tem competência. Considerando o texto acima, podemos afirmar que o capitalismo fundamenta a lógica imoral da exclusão. Bom, a minha única crítica ao professor, eu não colocaria isso em moral, porque é você já na questão mostrar uma tendência um pouco do que você está argumentando. Eu não botaria assim, quem é meu aluno sabe que quando eu falo de capitalismo e socialismo, eu não apresento o meu lado. Eu mostro um lado, né? Eu mostro os dois lados. Mas aqui vamos dar uma olhadinha, porque tem algumas coisas interessantes. O processo de globalização vive o quê? Quando ele está falando do processo de globalização, ele não está falando da situação das pessoas. Ele está falando da relação entre os países, principalmente. E olha a resposta dela. Não concordo que o capitalismo fundamenta a lógica imoral da exclusão. Muito pelo contrário. O capitalismo amplia empresas, gerando assim empregos. O primeiro errinho dessa aluna. O capitalismo não amplia as empresas para gerar emprego. Quando as empresas se ampliam no capitalismo, principalmente agora na terceira revolução industrial, elas colocam máquinas. E máquinas substituem mão de obra humana. Então ela não gera emprego, ela tira emprego. Então já seria um ponto já para discordar da questão. O professor já poderia discordar por esse ponto. E mais, ela fala outras coisas, que o capitalismo dá oportunidade a todos, diferente do comunismo e socialismo, que não deu certo em nenhum país. Não deu certo mesmo, até porque não foi nem comunismo nem socialismo real. O socialismo real não aconteceu em nenhum país do mundo. Então não tinha como dar certo. E eu costumo falar, o socialismo não vai dar certo, não tem jeito. A única forma do socialismo dar certo é se todos os países do planeta inteiro virassem socialistas ao mesmo tempo. Se você tem um país que não é socialista, você gera uma desigualdade econômica, uma acumulação de capital que desestabiliza o socialismo. Então não tem como acontecer, pelo menos não nos próximos 500 anos. Então, mas continuando aqui, simplesmente ela teve outro erro aqui. O capitalismo dá oportunidade a todos. Como se o capitalismo fosse igual, desse uma oportunidade igual a todas as pessoas. Se a pessoa realmente acha isso, ela está com um problema sério de base do seu aprendizado. O capitalismo não é igual para todos.
A base do capitalismo é não ter igualdade, é ter a diferença entre classes sociais. Você precisa ter o rico, classe média, os pobres, para que os pobres possam trabalhar para os ricos, para gerar riqueza, para gerar emprego, para gerar movimentação de capital. É normal, nenhuma crítica nisso, mas não tem igualdade nisso, não tem oportunidade igual. Não tem como. Você acha que uma pessoa que mora no Zimbábue, nasceu no Zimbábue, ele tem a mesma oportunidade do que você que nasceu no Rio de Janeiro, segunda região metropolitana mais rica, do sétimo país mais rico do mundo? Ou, quiçá, uma menina que nasceu em Nova York, cidade mais rica do país mais rico do mundo. Você acha realmente que as duas tiveram a mesma oportunidade? Claro que não. Só maluco acha isso. Então já estaria errado também essa questão. Essa é a resposta dela. Ela podia criticar milhões de outras coisas, ela podia exaltar o capitalismo de outras formas, porque o capitalismo tem outras qualidades, tá? Mas não isso. Isso está errado. O professor está certo e ainda zero para isso. Está errado. Simples assim. E aí ela começa a falar da meritocracia, que é uma outra questão que a gente pode falar em outro vídeo. Mas está errado, o professor está certo. Mas sabe qual foi o problema? O problema é que a mãe, depois que postou isso, defendeu isso, e teve mais de 11 mil visualizações no Facebook, sabe o que o colégio fez? O colégio deu ponto para a aluna. O ponto total. Passando por cima do professor. O que está totalmente errado, pois quem estudou a matéria, quem sabe isso, é o professor. Não é a pedagoga, não é a diretora. Está errado. E eu concordo com o professor, tinha que dar zero. Agora, qual é o pior disso tudo? É que nas 3 matérias, tanto no UOL, na educação do UOL, tanto na Veja de São Paulo como no Extra, em nenhuma das 3 tem nada, absolutamente nada, da palavra do professor. Não deram a oportunidade do professor responder, se defender. Olha que engraçado, só viram um lado da história. Aliás, essas mídias ultimamente só têm feito isto, visto só um lado da história. Será que isso é correto? Tem alguma coisa errada aí. Por que não ouviram o professor? Só ver críticas ao professor. Alguma coisa da história. Ah, será que é porque estão querendo incutir por detrás aquela história de escola sem partido? Será que existe um apoio velado sobre isso? Porque isso é citado nas 3 matérias. Será? Caramba, vocês viram aqui que eu falei que a questão está errada e eu não falei que o capitalismo estava errado. Eu só falei da questão específica. Temos que pensar que isso pode dar um problema muito sério. Pode ser tempo para vídeo futuro. Bom, vou acabar aqui. Um abração. Tchau, tchau.